E se o sobrenatural não fosse um mito, mas algo que sempre esteve ao seu redor, esperando você perceber? Todas as civilizações do mundo falam das mesmas presenças, mesmas sombras, mesmos sussurros. Mas e se isso não for coincidência? Explicações sobrenaturais. O sobrenatural não é uma lenda, não é uma invenção, e muito menos uma história para assustar crianças. O sobrenatural é uma pergunta que ninguém consegue responder. O que existe depois da morte? O que se esconde no escuro? E por que às vezes sentimos que não estamos sozinhos, mesmo quando não há ninguém por perto? O sobrenatural começou no primeiro momento em que o ser humano sentiu medo do invisível, antes das religiões, antes das crenças, antes das palavras. O homem olhou para a noite e percebeu que a escuridão parecia viva, como se algo se movesse dentro dela. Foi assim que nasceram os primeiros relatos. Sombras que atravessavam cavernas, vozes vindas do vento, sonhos que pareciam lembranças de lugares onde ninguém nunca esteve. E em cada parte do mundo as histórias eram diferentes, mas o medo era exatamente o mesmo. Civilizações que nunca se encontraram falavam das mesmas coisas: espíritos, criaturas invisíveis, entidades que observam os vivos. Os nomes mudavam, as aparências também, mas a presença era sempre igual: fria, silenciosa e paciente. O sobrenatural representa aquilo que não pode ser controlado: a morte, o destino, o desconhecido. Ele é o lembrete constante de que o ser humano não está no controle de tudo e talvez nunca tenha estado. Alguns dizem que o sobrenatural é apenas o medo humano tomando forma. Mas se for apenas medo, por que tantas pessoas relatam as mesmas coisas, as mesmas sombras, os mesmos sussurros, os mesmos passos no corredor vazio? Talvez o sobrenatural não seja algo distante, talvez ele esteja misturado ao nosso mundo, como duas realidades ocupando o mesmo espaço, uma visível, outra escondida. E de vez em quando, essas duas realidades se tocam. É quando alguém vê algo que não deveria existir, quando um objeto se move sozinho, quando uma porta se fecha, quando um nome é chamado no meio da madrugada. O sobrenatural não representa monstros. Ele representa o desconhecido, o inexplicável, aquilo que a mente humana não consegue entender. E tudo que não entendemos nos assusta. Talvez o sobrenatural não seja outro mundo. Talvez seja apenas o nosso, sem as explicações. E se for assim, então o verdadeiro medo não está nos fantasmas, está no fato de que nunca soubemos o que realmente existe ao nosso redor. E se tudo isso não forem histórias? E se forem avisos? Talvez o sobrenatural não queira assustar você. Talvez queira que você perceba. Porque na próxima vez que algo se mover no escuro, pode não ser coincidência, pode ser a sua vez. Você está na máfia do sobrenatural.